A gente fala sobre o Talibã, sobre a ocupação lá no Afeganistão. Líderes e combatentes do Talibã ocuparam a sede do Palácio Presidencial em Cabul nesse final de semana, no Afeganistão. O país foi controlado sem muita resistência. As imagens da tomada do palácio foram transmitidas pela TV Al Jazeera. O presidente Ashraf Ghani, ele fugiu para o Tajiquistão, inclusive. O Talibã já dominou 26 das 34 capitais provinciais em uma semana. E o líder do Talibã fez um pronunciamento dentro do palácio e disse estar feliz que a tomada do poder não tenha tido um derramamento de sangue. Mas hoje foram registrados tumultos no aeroporto de Cabul. Milhares de pessoas tentaram embarcar em aviões militares. Os voos comerciais estão cancelados. E, claro, não há informações claras e transparentes a respeito se há mortes, se não há mortes lá no Afeganistão. Aliás, a gente tem também a repercussão com o nosso colunista Jamil Chad. Coloca aqui para mim no telão a reportagem do Jamil, falando da China, inclusive, que é o primeiro país a sinalizar o reconhecimento, né, do poder do Talibã. A China foi a primeira potência a sinalizar um reconhecimento da tomada de poder pelo Talibã e anunciou que está disposta a manter relações amistosas com o grupo que tomou o poder no domingo. Isso, porém, em troca de um compromisso de que o grupo radical, de que não irá apoiar minorias muçulmanas em território chinês. E sobre esses assuntos eu converso neste momento com o professor, inclusive, de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida, mestre também em Relações Internacionais da PUC do Rio, o Tanguy Bandadi. Eu acho que é assim, eu não sei se eu pronunciei corretamente seu nome, professor. Bom dia, seja bem-vindo ao UOL. Bom dia, Fabiola. Prazer estar aqui. É Tanguy Bagdadi, mas está absolutamente perdoado, acontece muito. Vamos lá, vamos entender. Vamos começar por essa declaração da China, que eu acho que é o assunto mais quente neste momento, que até está como manchete principal nossa aqui no UOL. A China sendo a primeira potência a reconhecer, né, o poder do Talibã lá no Afeganistão. Fabiola, o cenário que a gente tem hoje é muito diferente daquele de 20 anos atrás, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, exatamente para tirar o Talibã do poder. Naquele momento, a Rússia estava num momento muito enfraquecido, né, no período pós-soviético, e a China tinha uma postura muito tímida na política internacional. Então, era possível, de fato, para os Estados Unidos isolarem o Talibã, tirar o Talibã do poder, porque basicamente o Talibã não tinha muito para onde correr. O cenário hoje é bem diferente. Os Estados Unidos estão saindo do Afeganistão, 20 anos depois do 11 de setembro, num cenário no qual a China está numa fase de expansão das suas influências pela região. Importante lembrar, Fabiola, que a China está no momento exatamente de construção, por exemplo, de rotas de ligação de infraestrutura com estradas, ferrovias, portos, aeroportos, que passam exatamente ali por aquela região onde está o Afeganistão. Então, essa saída norte-americana, ela abre uma oportunidade de ouro para a China conseguir expandir ainda mais a sua influência ali por aquela região. Então, não chega a ser exatamente surpreendente que a China faça um aceno ao Talibã no sentido de oferecer algum tipo de normalização política. Algum tempo atrás, vocês foram escorraçados do poder pelos Estados Unidos, vocês foram mantidos afastados da capital, vocês tiveram que voltar para a sua fase de guerrilha, mas com a China vocês podem contar. O recado é mais ou menos esse. Desde que, e aí como o Jamil Chad colocou de forma perfeita, desde que vocês não alimentem minorias muçulmanas na China, principalmente ali na região de Xinjiang, onde há grupos que a China considera terroristas e separatistas. A preocupação é o Talibã no poder alimentar esses grupos. A China troca. Eu te dou financiamento, eu te ofereço dinheiro, eu te garanto estabilidade, eu te garanto proteção, desde que você não mexa nas minhas políticas domésticas também. Agora, em relação, a gente falou sobre o cenário que é diferente, né, professor? E o Talibã? Mudou nesse período desses 20 anos ou não? Segue a mesma coisa? Como é que foi? Houve um fortalecimento nesses 20 anos do Talibã? Tenta trazer para a gente também um pouquinho sobre o que é o Talibã hoje. Adoraria te dizer, Fabiola, que o Talibã é um grupo mudado, mas eu acho que eu não seria responsável dizer isso. Não é, na prática não é. O Talibã ele passou por muitas fases, né, ao longo desses 20 anos. Né? O início da invasão norte-americana foi, de fato, um momento de grande enfraquecimento do Talibã. O Talibã se desestruturou, o Talibã teve que, aqui de forma bastante literal, né, fugir para as cavernas. Né? Então,
estava se escondendo, estava numa fase exatamente ali muito na defensiva. Com o passar do tempo, no entanto, o Talibã ele vai reencontrando um pouco o seu espaço. O ímpeto norte-americano de derrotar o Talibã não se mantém durante tanto tempo assim, como é muito difícil de fato se manter. É uma guerra que é muito impopular nos Estados Unidos, então a ideia de investir cada vez mais numa guerra como essa é muito difícil. A gente estava fazendo as contas ontem, foram quase US$ 1 trilhão investidos numa guerra absolutamente sem futuro, como a gente está vendo agora, ao longo de 20 anos. Então o Talibã, pouco a pouco, ele vai reencontrando o seu espaço. Não por acaso, em 2019, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traz o Talibã para a mesa de negociação. A ideia dos Estados Unidos é: precisamos acabar com essa guerra de qualquer maneira, é a maior guerra da história dos Estados Unidos. Então, é uma disposição do presidente Trump de sair dessa guerra, e ele chama, portanto, o Talibã para negociar, basicamente oferecendo: olha, o que você quer para que eu possa sair, tirar as minhas tropas, tirar as tropas americanas do Afeganistão, e que isso aqui não vire o caos completo. O Talibã coloca suas condições, os Estados Unidos contra-argumenta, o governo afegão participa também, e não se chega a lugar nenhum. Aí, Fabiola, já estão dadas as condições para o Talibã voltar a ser muito forte. Quando Biden assume a presidência, ele resolve levar a cabo aquele projeto, um projeto antigo de retirada das tropas americanas, e ele faz isso de uma hora para outra. Ele faz isso sem avançar muito com as negociações. Essa retirada, portanto, pega o Talibã no seu momento de auge. Agora, isso não significa uma moderação por parte do Talibã, isso não significa uma mudança programática do Talibã. É aquele mesmo Talibã lá de 2001, inclusive, talvez algo que a gente venha a ouvir falar mais daqui para frente. Em 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para tirar o Talibã, a grande preocupação era a aliança com a Al-Qaeda, que se mantém, Fabiola. Essa aliança com a Al-Qaeda, ela está intacta. Era exatamente isso que eu queria saber, porque muitas pessoas acabam relacionando, né, o ataque lá nos Estados Unidos, o 11 de setembro, ao Talibã, né? E lá foi reconhecido a Al-Qaeda. Qual é a relação entre Talibã e Al-Qaeda? São muito próximos, tem a ver uma coisa com a outra? São muito próximos e foram criados mais ou menos no mesmo contexto, né? Só para a gente lembrar, Fabiola, o momento de criação de ambos, né? A Al-Qaeda foi criada em 1988 e o Talibã foi criado em 1994. Ou seja, tem uma diferença aí de 6 anos, mas o contexto é mais ou menos o mesmo, que é o contexto no qual grupos religiosos foram financiados pelos Estados Unidos para resistir à União Soviética. Está falando sobre um contexto de Guerra Fria até a década de 1980. A União Soviética invade o Afeganistão e os Estados Unidos querem que haja uma resistência no Afeganistão e financiam, portanto, grupos religiosos. Esses grupos religiosos, agora já bem treinados, radicalizados, armados, né, com uma consciência maior, né, de questões táticas da guerra e tudo, formam dois grupos. Né? Fora do Afeganistão vai ser criada a Al-Qaeda e no Afeganistão vai ser criado o Talibã. Então, são dois grupos que têm uma ligação muito forte, são dois grupos que têm uma raiz comum. Não por acaso, quando em 2001 a Al-Qaeda faz os atentados de 11 de setembro, o treinamento todo acontece no Afeganistão, porque o Talibã era o governo afegão. Então o Talibã foi criado em 94, em 96 toma o poder e oferece à Al-Qaeda espaço liberado para fazer o treinamento que bem entendesse. É por isso que quando os Estados Unidos iniciam a sua guerra ao terror, eles invadem o Afeganistão, exatamente para tirar da Al-Qaeda, aliado do Talibã, a possibilidade de fazer aqueles treinamentos que levaram ao 11 de setembro. Então, uma ligação antiga, forte, sólida e que se mantém até os dias de hoje.